Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Não é uma recapitulação, mas sim um resumo, para que nós possamos tirar a seiva, a melhor aplicação para a nossa vida, né? Para a cura da nossa alma. E para início, vamos pedir, eu estou aqui com uma convidada muito especial, com muito carinho, a irmã Marta do Vila Leonice, vai dirigir para nós uma prece ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas tuas bênçãos. E agora que vamos abrir a tua palavra, que teu Santo Espírito abra as nossas mentes, para que possamos compreender o que tu tens para cada um de nós. Tudo isso pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E a lição que nós estamos recapitulando com a irmã Marta, aqui da igreja do Vila Leonice, em Curitiba. Curitiba, né? Curitiba. É porque nós estamos em cima da divisa de dois municípios. É descanso, relacionamentos e cura. Então é disso que nós vamos tratar, não é isso, minha irmã? É verdade. E no sábado a gente consegue tirar alguma lição ali, algum proveito para apresentar para os nossos irmãos? Nós temos aqui o verso para memorizar. Quando José, encontrando seus irmãos, ele diz assim: fiquem tranquilos, porque foi para isso que Deus me mandou à frente de vocês. Eu vim, embora vocês tenham me vendido, Deus tinha um propósito. A síntese é isso, né? Mas conta a história de uma jovem, de uma mulher acusada, que sofreu um abuso e acusou uma pessoa de forma indevida, irmã. Essa é uma questão muito delicada, né? Por causa do seguinte, sofrer abuso não é fácil, é um trauma muito grande, né? Qualquer tipo de abuso. E esta moça, essa senhora, ela sofreu abuso, só que no turbilhão de emoções que ela sentiu no momento, ela acabou direcionando a culpa para uma pessoa equivocada. E nós vemos aí rapidamente no sábado como ela se manteve firme acusando essa pessoa que era inocente. E quando terminou, né, passaram-se anos, ele cumpriu a pena, e ela falou assim: não, eu quero visitar esse homem, né? Eu quero talvez dar um abraço para ele, né? Porque ficou evidente que ele não era culpado. E quando ele se encontra numa sala, quem chega primeiro oferecendo perdão é aquele prejudicado. Olha que coisa, que grande lição nós temos para tirar, né? Eu imagino que aquela mulher, sabendo do peso que colocou sobre aquela vida, se você ficar preso um dia, o trauma já é muito grande. Imagine 1 ano e 10 anos. E se você ficasse preso por 14 anos de maneira injusta, como você reagiria? José ficou cerca de 20 anos preso, mas ela queria se libertar daquela janela de prisão que estava, né? E aí foi oferecido para ela o perdão, e com certeza aquilo trouxe cura para ela. Sem dúvida, porque ela no começo ela se sentiu assim, vingada, entre aspas, porque tinha um culpado e o culpado foi condenado. Só que com o tempo, desenrolado o processo, ela percebeu que ela tinha errado. E esse erro, ele provavelmente não seria perdoado. Mas a grandiosidade daquele homem inocente a perdoou. Só que aí tem 2 perdões. O perdão que ela recebe do homem injustiçado e o perdão que ela buscou em Deus. Amém, né? Então veja bem, no domingo está tratando do tema enfrentando o passado. Claro, a referência aqui é a José e seus irmãos. E a pergunta 1 diz assim: depois que finalmente as coisas se acalmaram, para aquela família, José, ele encontrou sossego, de novo o leito, o lar, o abraço dos pais, da família, né? Mas a pergunta 1 diz assim: leia sobre o primeiro encontro entre José e seus irmãos, em Gênesis 42, 7 a 20. Por que a elaborada trama? Por que José tramou tudo aquilo? Existe aqui 2 questões. A primeira questão é
o perdão. Tá? Nessa lição que nós estamos estudando essa semana, o foco é o perdão e o benefício que eu tenho com o perdão. Mas, além do perdão, eu tenho que ver no outro uma mudança de atitude, né? Para poder restabelecer um relacionamento. Então, José, ele tentou provar aos seus irmãos se eles de fato tinham mudado aqueles sentimentos, aquela talvez inveja, aquela maldade que tinha no coração deles. Não porque disso dependesse o perdão de José, mas porque José queria e esperava que a graça de Deus também envolvesse toda a família. Porque o que a lição mostra é que José já havia oferecido esse perdão. Claro. Não é? O fato dele receber os irmãos e de não impor nenhuma culpa, não jogar na prisão, não se vingar de Potifar, porque foi covarde também. Com a relação da esposa ali, Sim. né? Não se vingar ou não correr atrás e procurar encontrar de novo aqueles mercadores que eram ismaelitas, que por extensão eram seus meio parentes, né, da tribo de Ismael ali. Então, a gente vê que a graça de Cristo trabalhou primeiro no coração de José. A gente só dá aquilo que a gente tem. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Se você não tem amor, como que você vai oferecer amor? E se você não tem misericórdia, como que você vai ter misericórdia de alguém? Então foi o que José fez. Ele tinha graça na vida, ele tinha o Espírito Santo de Deus, então ficou fácil para ele agir com os frutos do Espírito, que é o perdão, né? O perdão é um dos frutos do Espírito Santo. Claro, e uma questão importante que eu vejo nisso é o seguinte: o relato bíblico diz que, apesar de todas as dificuldades que José enfrentou, ser vendido, ser culpado, ir para a cadeia, etc., o relato bíblico diz que depois ele prosperou, que ele foi chamado por Faraó, que ele foi colocado como um governador, a pessoa mais influente no reino depois do Faraó. Agora, eu pergunto para você que está nos acompanhando nesse momento, será que a sua vida não engrenou ainda? Será que você ainda está tendo dificuldades? Sabe por quê José teve sucesso depois de todas as penúrias que ele passou? É por causa de que ele perdoou. Ele perdoou todas as pessoas que lhe fizeram mal. Agora, se a sua vida não está decolando, talvez você esteja até adoecendo. Será que não é o perdão que está faltando no seu coração? Irmã Marta, quando nós somos traídos, os cientistas dizem que é como se a mesma sensação de uma facada, a pessoa que leva uma facada por uma agressão física, a traição causa no cérebro a mesma sensação da facada no córtex cerebral. Então o trauma é muito profundo. Agora, o perdão, quando nós nos aproximamos mais de Deus, nos parecemos mais com Deus quando oferecemos o perdão, porque o perdão é um ato divino, é um ato de realeza. Os reis no passado, eles sempre sorteavam um período de tempo, às vezes no seu aniversário, numa data festiva, para oferecer perdão a alguns presos, alguns escravos. E aquela era uma data maravilhosa. O povo pobre esperava por aquele dia. Na Bíblia, na história do povo de Israel, também tem esse dia do perdão. Nós temos o Yom Kippur, né? A sexta das 7 festas ali do ritual do santuário, em Levíticos capítulo 23, e o povo esperava contrito, ansioso esse dia do perdão, para tirar aquele fardo, aquele senso, né? E a mágoa, ela prejudica muito a pessoa. A pessoa vive com mágoa, vive com ressentimento, e ela acha que ela está matando aquela pessoa. Às vezes a pessoa está vivendo como se nada tivesse acontecido, né, irmã? Ao você falar sobre isso, eu lembrei que nós também temos um indulto de Natal.
Exatamente. Então, Do Dia das Mães, né? Então, o indulto de Natal é quando o presidente da República do Brasil decide perdoar alguns presos. Então, ainda nós temos das civilizações antigas ainda um restinho, né, desse sentido do perdão. Mas a questão do perdão não é fácil assim, não. Hoje eu vou perdoar. Não. Para que eu chegue ao perdão, eu tenho que andar alguns passos, né? Por causa do seguinte, como você falou, a traição provoca um trauma muito grande no nosso cérebro, no nosso corpo, né? Então, o que acontece conosco como seres humanos? O que aconteceu no seu cérebro quando você sofre uma decepção, uma traição, alguma coisa assim? Forma-se um vazio. E esse vazio ele é preenchido com os sentimentos naturais do ser humano pecador. O senso de justiça própria, né, de querer vingança. A vingança, o ressentimento, o ódio, a ira. E esses sentimentos que preenchem esse espaço, eles vão adoecendo a nossa mente e o nosso corpo. E a única pessoa que pode ajudar nisso é Cristo. É Cristo, né? Agora, no caso de José com seus irmãos, ele queria trabalhar o coração deles para ver se o arrependimento pelo crime terrível que cometeram contra o seu irmão menor, que, pela lei, pela lógica, o mais velho é guardião do mais novo. Ele deveria proteger, envolver, ajudar, mas não. Deixou ele de forma vulnerável, jogou numa cova, tirou da cova, vendeu para uma caravana para nunca mais ver, sabendo que o destino do escravo era irreversível na maioria dos casos, né? Não saía daquela vida. Porém, Jesus disse assim, na pergunta 2, por que Jesus considerou de modo tão pessoal o abuso ou negligência em relação aos outros? Porque em Mateus 25 ele diz assim, olha, eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive preso e você não me visitou, né? Uhum. Eu estava órfão, estava com fome, você não me deu de comer. E aí? Jesus pegou ele disse, eu estive. Aí as pessoas, os discípulos perguntaram, mestre, mas quando isso te sucedeu? Quando aconteceu? Né? Ele tomou para si. Por que Jesus pensou dessa maneira, minha irmã? Por causa do seguinte, porque enquanto fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. E nesse momento eu quero falar com você. Você que está com mágoa no coração, ressentimento, tristeza, raiva, porque você foi vítima de uma injustiça, de um abuso. Isso não foi feito para você. Isso foi feito também para Deus. A pessoa que machucou você também machucou o coração de Deus. A pessoa que mentiu para você, a pessoa que não foi honesta com você, não foi só com você, foi com Deus. Agora, como que eu posso perdoar? Perdoar, meus queridos, é quando eu pego todos esses sentimentos ruins do meu coração pecador e eu entrego para Deus. Fala assim, Deus, aqui está a minha raiva, a minha ira, meu desejo de vingança. Tira isso do meu coração e coloca em mim o perdão que eu tenho que dar para outra pessoa. Por quê? O que diz na oração modelo? Perdoa as nossas dívidas. Assim, ou na mesma proporção, na mesma medida que eu perdoo aquele que me tem ofendido, né? Isso é complicado, irmão. Isso é uma sentença de morte, não é? Claro, porque... Eu estou com raiva da irmã Marta. Aí eu digo assim, isso é uma hipótese, tá, gente? Não é suposição. Eu estou com raiva da irmã Marta. Senhor, perdoa a irmã Marta 10%, porque eu só perdoo ela 10% do que ela fez comigo. E ele, quando no dia do juízo vier me julgar, ele vai dizer assim, você só está perdoado 10%, porque você só perdoou. Porque eu disse na sentença, perdoe ela, me perdoe na mesma medida que eu perdoei ela.
Então eu estou cavando a minha sepultura com isso daí, né? Sabe, e nós não levamos a sério isso. Porque nós, na nossa própria comunidade, no trabalho, na família, como falta perdão em cada um de nós. Verdade. E por falta de perdão, meu querido irmão, tem se desfeito famílias. Exato. Tem se Pais que não dividido, perdoam os filhos, filhos aos pais, esposos às esposas e assim vai, né? tem se dividido igrejas, irmão, Igrejas. por falta de perdão. E essas pessoas ainda entram na presença de Deus com o coração cheio de mágoa, de rancor, de desejo de vingança. Só que Deus não pode aceitar isso. Porque o perdão, como você falou no começo, o perdão é um dom de Deus. Eu, naturalmente, como pecadora, a minha tendência não é perdoar. Né? Eu perdoo porque Deus coloca o perdão no meu coração. Um atributo do Espírito, né? Exatamente. Vamos lá. O tempo é o nosso inimigo, né? Então, na segunda-feira tem um comentário breve aqui. O que José ouviu dos seus irmãos? O que ele descobriu sobre eles? José, logicamente, o texto diz que José não falava com ele na língua deles, falava na língua egípcia. E por intérprete se dirigia aos irmãos. E aí, quando os intérpretes saíam, os irmãos conversavam abertamente, sem saber que José era seu irmão e sem saber que ele compreendia tudo aquilo. E o fato é, eles foram lavando aquela expressão brasileira, né? Lavando a roupa suja. E aí eles disseram, tudo isso está acontecendo por nossa culpa. Porque nós fizemos isso com aquele nosso irmão, de maneira indefesa, nós fizemos acontecer. E José teve a resposta do anseio e daquilo que ele trabalhara para que acontecesse no coração dos seus irmãos. Não é isso, irmã? Sim, e tem outra questão aí. O fato de eu perdoar o meu próximo e o fato de Deus me perdoar não tira as consequências do meu pecado. Então, quando os irmãos de José começaram a comentar entre eles que isso estaria acontecendo por causa daquilo, deles terem sido ruins com José, eles estavam também colhendo os frutos daquilo que eles tinham plantado, né? Então, meus queridos irmãos, nós temos que perdoar. Temos que abrir o nosso coração. Quantas pessoas nesse momento estão adoecendo por causa do ressentimento, por causa da falta de perdão? Exato. Terça-feira diz assim, perdoar e esquecer? Será que necessariamente quando eu perdoo eu tenho que esquecer? Eu tenho uma cicatriz que foi recente, eu passei uma máquina no dedo e cortou o nervo da minha mão, eu perdi a sensibilidade do dedo. Tá, só tem a cicatriz, hoje não dói de forma alguma. Porém, a cicatriz me lembra do momento do sofrimento, né? Do momento da dor. Então, nem sempre perdoar é esquecer. A introdução aqui diz assim, ó, perdão é a disposição de abandonar o direito que eu tenho. Eu tenho direito a ficar ressentido com a pessoa. Claro. Mas quando eu perdoo, eu estou abrindo mão desse direito de ficar ressentido, de me vingar, de processar, de cortar relacionamento. Não precisa ser meu querido, minha queridinha, do meu rol íntimo de amizade, mas o perdão me faz abrir mão de tudo isso. Porque a Bíblia mesmo, uma vez eu contei aqui nas primeiras lições, de um pastor que queria saber se Jesus sabia do primeiro pecado que ele cometeu na faculdade, e eu exemplifiquei da seguinte maneira, a Bíblia diz que Jesus perdoa, esquece, afasta de nós e lança nas joga profundezas no mais profundo do mar. Exatamente. Essa questão do esquecimento é também uma questão muito delicada. Por quê? Porque quando alguém me faz mal e eu perdoo, eu tenho que esquecer pela graça de Deus. Irmã Marta, deixa eu interromper a sua fala, porque tem uma pergunta que eu sei que a senhora vai ter propriedade para responder. Tá, eu tenho um relacionamento com a minha esposa abusivo e eu cometo várias agressões com ela. Aí isso é uma suposição, tá, gente? E a minha esposa, ela me perdoa, mas o ato dela me perdoar quer dizer que ela vai continuar aceitando as agressões, tendo esse relacionamento terrível, agressivo, sabe, tirano. É isso que a Bíblia está ensinando para gente? De jeito nenhum. Porque
nós já comentamos sobre isso, a questão do perdão. Eu perdoo o outro porque eu não vou me vingar dele, porque eu não vou guardar ressentimento dele, porque eu não vou me envenenar com isso, né? Então, o fato de perdoar não significa que eu sou obrigada a restaurar um relacionamento que para Deus é um relacionamento indigno. Exatamente. Né, o abuso de poder, de autoridade, de ser figura, seja masculino ou feminino, às vezes até a mulher também faz isso, né? Então, tornando prático, na quarta-feira aqui, o que a declaração de Jesus na cruz revela sobre o momento certo para perdoar as pessoas? Quando ele disse em Lucas 23, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que interessante, né? Eu tenho que perdoar com esse sentimento. Eu perdoo o meu agressor não porque ele mereça, é porque eu perdoo da forma como Deus me perdoa. Então, não porque ele não merece, porque ele... Tudo isso é verdade. Só que eu tenho que perdoá-lo para a minha cura pessoal. Exatamente. É como diz o comentário da sexta-feira, diz assim, que essa mágoa, esse ressentimento, quando alguém agrediu, feriu você, você toma veneno na intenção de que o seu inimigo morra. É isso, a falta de perdão é isso. A pessoa que feriu você, muitas das vezes ela está indiferente ao seu caso. E você segue com aquele rancor que vai trazer câncer, que vai trazer depressão, síndrome do pânico, ansiedade e outras enfermidades, né? Só que a gente tem que fazer um parêntese aqui. Nem todo câncer, nem toda doença se origina na falta do perdão. Sim. Mas tem doenças que sim se originam na falta de perdão. Por quê? Porque nós vamos somatizando isso. E nós não queremos correr ao médico dos médicos para que, colocando o perdão no meu coração, eu possa encontrar o descanso. Por isso que a lição fala sobre descanso, relacionamentos e cura. Então, qual que é a cura? O perdão que eu vou dar para o outro e o perdão que eu vou dar para mim mesma traz a cura desses relacionamentos. E só depois do perdão que eu encontro o descanso. E é uma escolha racional, não emocional. Quando agimos pela emoção, nós agimos errado, né? Até no ato de conceder o perdão. Se você agir de maneira... Não, eu vou perdoar de maneira... Como diz aqui, na própria lição vem falando dessa escolha que deve ser feita de forma racional e não de forma emocional. Eu escolhi conceder o perdão. Porque quando você perdoa, é um ato divino. Você está sendo Deus para aquela pessoa. Você está sendo o rei daquela pessoa. Porque, como eu disse a princípio, o perdão era uma concessão de um rei. O perdão é algo que Deus concede. Como a irmã Marta exemplificou a princípio, a oração do Pai Nosso. Eu só vou ser perdoado na proporção que eu perdoarei. A mesma sentença tem em Mateus 7, do 21 ao 23, que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu profetizei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você viveu uma vida de mágoa, de rancor. Isso é para todos os sentidos. Você não me representou. As pessoas estavam em busca de perdão e você não foi Cristo para essas pessoas, né? Sabe, antes de terminar, sei que o tempo já está acabando. Não, ainda temos um tempinho lá no cronômetro ali. Eu gostaria de falar com a minha amiga que está aí do outro lado. Irmã, esposa, principalmente. O que acontece nos relacionamentos de casais? Ambos cometem erros. Ambos, como disse, pisam na bola. E aí, para que um relacionamento possa ser próspero, tem que ter o perdão. Agora, o que acontece numa DR, como o pessoal fala assim, uma discussão da relação? Geralmente nós, mulheres, temos a tendência de, quando estamos discutindo, desenterrar do passado todos os assuntos que já foram resolvidos, que já foram perdoados e colocamos na pauta novamente. Então, nesse sentido, perdoar e esquecer.
Não, porque faz 20 anos você fez isso, aquilo outro. Perdoar é esquecer. Imagina se Deus fizesse isso conosco, irmão. E imagine que terrível, quando eu vou na presença de Deus pedir perdão para Ele fala assim, não vou te perdoar, porque faz 2 anos você fez isso, faz 10 anos você fez aquilo, faz 15 anos você fez aquilo. Será que isso é perdão? Certamente que não, né? Sabe que no ritual do santuário, eu sou apaixonado pelo santuário, é meu tema de cabeceira. E no ritual do santuário, quando o pecador, do começo do primeiro dia do ano, ele levava o cordeiro ali e confessava o seu pecado, e o perdão dele, e o pecado dele era transferido para a cortina do santuário, e ele saía perdoado. Deus não queria saber, o sacerdote não estava interessado em saber se o arrependimento dele era genuíno ou não. Se ele foi ali, ele cumpriu com o requisito, ele recebia o perdão. O sacerdote não estava preocupado com isso. Agora era no dia do juízo que se examinava para ver se aquele perdão era ou não genuíno. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela vai ser muito utilizada no dia do juízo, para saber se nós somos ou não genuínos com aquilo que fizemos e dissemos, né? E tão grave era a situação, que quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no dia da expiação, ele entrava com uma cordinha amarrada no pé. Porque se algum desses, todos os integrantes do povo de Israel, se algum deles pediu perdão da boca para fora, nesse dia, o sumo sacerdote pagaria por isso. Olha quão importante é o perdão, mas o perdão genuíno. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu perdoo, mas não esqueço. Esse não é o perdão que Deus dá para nós. E esse não é o perdão que nós temos que oferecer. Marta, a senhora está falando uma verdade. E quando você examina em Gênesis capítulo 50, você vai ver que depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram temerosos, né? Ficaram com medo. Sim. Agora que o pai morreu, será que ele não vai se vingar da gente? Será que ele não vai matar a gente? Será que ele não vai jogar a gente na prisão? E José, que era um tipo de Cristo, reafirmou o seu perdão para os irmãos. Mesmo tendo sido perdoados por José lá no princípio, no primeiro encontro, no encontro ali no desfecho, eles ainda carregavam um sentimento de que não se sentiam genuinamente perdoados, né? Imagina quantos cristãos. Eu tenho um amigo, um cunhado, que eu admiro muito, tenho muito carinho por ele, oro por ele, e um dia eu fui visitá-lo em São Paulo, ele disse assim para mim, Robson, eu não aceito o perdão divino. Ele cometeu um erro e ele não aceitava o perdão divino. Às vezes as pessoas falam tanto da graça de Cristo, mas não compreendem a graça genuína, né? Não compreendem o perdão de Cristo, né, irmã Marta? E o importante, um alerta para todos nós. O inimigo é o acusador, certo? Então, quando eu me ajoelho perante Deus e peço perdão de todo o coração, e Deus me perdoa, de tempos em tempos o inimigo vem aqui no meu ouvido. Marta, olha o que você fez. Você não mereceu perdão, você é pecadora. E essa perturbação não deixa que eu descanse, que eu tenha descanso no Senhor. Agora é o seguinte, deixa eu fazer um comentário aqui, tecer um comentário com relação a Cristo. José foi vendido pelos irmãos e Jesus também foi entregue, né, pelos seus discípulos por 30 moedas. 30 moedas, um deles. E olha, fato é, eu não sei você, eu vou perguntar para você aí que está em casa, quem era o melhor amigo de Jesus, dos 12 discípulos? Será que era Pedro? Que era João, o discípulo amado, que deitava no peito de Jesus e ouvia os batimentos do seu coração? A Bíblia diz que não. Em Salmos 41, verso 9, diz assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia comigo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E quando você vai lá em João capítulo 13, você vai ver que esse amigo íntimo está se referindo a Judas. Até o meu melhor amigo, meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, me traiu. E Judas o traiu, como a irmã citou aqui, nas moedas que ele vendeu a Cristo. Todos nós, entendam uma coisa, você é pecador, eu sou pecador. Todos nós, em um ou outro momento da vida, já traiu alguém.
Você já deve ter traído a confiança do seu pai, a confiança da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu esposo, da sua esposa. Todos nós carecemos do perdão e devemos, por princípio moral e cristão, oferecer o perdão a todas as pessoas, a quem de direito, para que nós tiremos de sobre ela o fardo que tanto a angustia, né, irmã? E eu gostaria de deixar para que você lesse na sua casa, no livro Patriarcas e Profetas, na página 450, fala quão importante é eu perdoar o outro para que eu seja perdoado. Sem isso, essa é a receita, né? Sim. Esse é o remédio. E permitam-me ler para nós fazermos as considerações finais aqui, em 2 minutos, uma citação de Cristo, 2 citações em si, aqui em Jeremias 31, no verso 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, e por isso que com eterna benignidade te atraí. Cristo Jesus já perdoou você, seja qual for o pecado que você tenha cometido. Amém. Ele perdoou você porque ele te ama com amor eterno. Sabe o que é amor eterno? É amor que não acaba nunca. Por mais que você mergulhe nas profundezas do pecado, da prostituição, do adultério, das drogas, não importa. Ele vai te amar do mesmo jeito como a sua mãe, ou muito mais como a sua mãe amava você quando você era um bebê. Deus nos ama com um amor que não se acaba nunca. Por isso que Romanos diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado, ele encheu o copo, encheu a taça, a graça transborda essa taça. Ninguém tem capacidade de pecar maior do que a de Deus em oferecer o perdão. Ellen White comenta o seguinte, que quando Jesus estava ali sendo crucificado, Jesus orou assim, Pai, perdoa eles, não pelo que eles estão fazendo comigo agora, mas pelo que eles podem vir a ser um dia, crendo em mim por intermédio da tua palavra, assim como a oração de João 17. Então a oração de Jesus foi aquela oração de entrega, de oferecimento, de perdão, e diz que aquele camarada que furou Jesus com a lança, ele se sentiu comovido com aquilo, sabe? Um dos chefes da hoste romana, quando viu Jesus ali crucificado e morto, disse assim, verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus, e converteu-se. Então, Cristo seguiu perdoando e segue até hoje. Não importa onde você tenha ido e quão longe você tenha ido, ainda há esperança para você. Jesus ama você. Suas considerações, irmã? Se eu quero entrar na presença de Deus e receber as bênçãos que Ele tem para mim, primeiro eu tenho que conceder o perdão para o meu próximo. Porque o perdão é a cura para todos os nossos relacionamentos. Seja no trabalho, na família, na igreja. O perdão. Não o ressentimento, a ira, a raiva, o desejo de vingança. Abra o seu coração e permita que o perdão que Deus nos dá possa preencher todos os cantinhos do seu coração. E assim você e eu poderemos encontrar o descanso em Deus. Termino com um verso para você pensar em 2 Crônicas 7,14. A oração de consagração de Salomão ali. Ela disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe a todos vocês e que essa lição traga renovação para o meu e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.